Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Eduardo Procópio e faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Na noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que fala sobre bem-aventurados que são misericordiosos. Vamos estudar sobre o perdão das ofensas, que iniciou na semana passada com a Rita Martins, quando ela estudou o item 14, e hoje nós vamos dar continuidade estudando o item 15. Mas antes, vamos realizar a nossa prece. Amado Mestre Jesus, pedimos para que nesse momento possa nos auxiliar, trazendo a compreensão do estudo do Evangelho sobre o perdão das ofensas, para que possamos, sobretudo, pôr em prática dentro de nossas vidas. E assim, então, em nome de Jesus, em nome de Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael, Francisco de Assis, e sobretudo em nome de Deus, possamos dar por iniciado o nosso encontro do Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus. Bom, como eu falei, nós estamos dando continuidade ao estudo sobre o perdão das ofensas. E falar sobre o perdão, a gente tem que pensar, porque em algum momento, ou a gente não perdoou o outro, alguém que fez uma ofensa contra a gente, ou a gente precisou ser perdoado por alguém, pois nós é que cometemos a ofensa, ou então nós precisamos nos perdoar por algo que nós fizemos também. Então tem esses três aspectos. E Paulo de Tarso é que vai trazer para a gente a explicação sobre o perdão das ofensas. Primeiro ele fala de perdoar os inimigos. Ele fala assim: perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Como assim perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo? Bom, vamos pensar. Se eu considero alguém como meu inimigo, é porque em algum momento eu não o perdoei. Porque quando alguém me faz uma ofensa e eu perdoo essa pessoa, eu não a tenho como meu inimigo. Não. A tenho como alguém também que é um espírito imperfeito, que está tentando progredir e que também erra, e que em algum momento ele cometeu esse erro, cometeu essa ofensa. E aí a gente tem que ver o outro como o outro é. Quando a gente cria muitas expectativas em relação ao outro, a gente acaba projetando como eu gostaria que o outro fosse, mas não como ele realmente é. Então temos que conviver com a pessoa do jeito que a pessoa é. E se o outro realmente cometeu essa ofensa, cabe a nós, segundo a lei de Deus, a lei do perdão. Mas quando a gente não perdoa, a gente está indo contra a lei de Deus. E no Livro dos Espíritos, na questão 630, Kardec pergunta como a gente pode distinguir o bem do mal. O Espírito responde que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Então, se o perdão é conforme a lei de Deus, o não perdão está se afastando da lei de Deus. Então, quando eu não perdoo, eu estou cometendo o mal. E a partir do momento que eu reconheço que eu preciso perdoar e que eu dou esse primeiro passo, como está falando aqui, do perdão aos inimigos, é aquele momento em que eu estou me reequilibrando com a lei de Deus. Por isso que vem na questão do perdão a si mesmo. É o reconhecimento que mesmo sabendo que eu deveria perdoar, eu deveria ter perdoado há um tempo atrás, eu não consegui naquele momento. Mas com a fé viva e com a vontade, a gente consegue, a gente persiste. Como Paulo falou, por que eu não faço todo o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço? Às vezes, basta muito mais do que o conhecimento intelectual. A gente tem que trazer aqui para dentro do coração. Às vezes eu posso até saber que eu preciso perdoar, mas é difícil, Por isso a gente tem que pedir bastante amparo, bastante ajuda aos benfeitores espirituais para trazer isso aqui, para dentro dos nossos corações. E Paulo também fala do perdão aos amigos. Ele fala assim: perdoar os seus amigos é lhes dar uma prova de amizade.
E aí é uma outra relação, relação de amizade, e alguém que por algum momento, né, veio a causar uma ofensa, mas aí já tem toda aquela relação de afinidade, porque é um amigo. E aí sim, cabe nesse momento a gente olhar o outro como nosso amigo, lembrar daqueles momentos, né, que nós tivemos aquela maior parceria e procurar, né, dar essa prova de amizade em torno do perdão. Enfim, Paulo fala assim, né, perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Como nós falamos, é o perdão das ofensas. É não procurar dar a resposta, né? Quando alguém me ofende, eu procurar me vingar, eu procurar ofender também. Não. A gente mostra que a gente está melhor quando justamente pelo contrário, a gente não reage, a gente não ofende. E Paulo continua falando assim: perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se foste duros e exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes uma necessidade de indulgência? E aí nós nos recordamos da oração dominical, em que Jesus nos ensinou, quando ele fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma condição. A gente pede o perdão a Deus, mas nós também devemos perdoar. Eu vou até adiantar aqui um pouquinho a parábola do credor incompassivo, né? Que vai ser no nosso próximo capítulo do Evangelho. Quando é aquela história, né, de que um homem que devia 10.000 talentos e pede para ser perdoado, e ele é perdoado, porém, ao sair, acaba de ser perdoado e encontra alguém que lhe devia, né, 100 moedas, 100 denários, que seria muito menor do que ele devia, e ele não perdoa. E a gente fica pensando, como eu vou pedir perdão a Deus se eu mesmo não consigo perdoar o meu próximo? O que está dentro do meu coração? Como verdadeiramente eu vou pedir perdão a Deus se dentro do meu coração está ainda muito carregado de sentimentos de rancor, de tristeza, de ódio? Então, a gente tem que procurar perdoar. A gente perdoando, sim, aí a gente consegue esse perdão que a gente também pede a Deus pelas nossas falhas. Mas se a gente não consegue perdoar o outro, aí fica muito mais difícil, né? E continua assim: quem sabe se, nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que deferiste o primeiro golpe? É aquela questão do orgulho, né? Da gente procurar parar e pensar, será que não fui eu, como está falando aqui, que desferi o primeiro golpe? Será que realmente o responsável é somente o outro e eu não tenho nada, né, a ver com essa situação? Quando o orgulho fala mais alto, a gente nem pensa nessa hipótese. A gente pensa que somente o outro que está errado. Mas quando a gente consegue parar e pensar um pouco, a gente vê, né, o que a gente poderia ter feito para evitar aquela situação, e somente buscando, né, procurando trabalhar esse orgulho, procurando ser um pouco mais humilde para tentar mudar essa situação. Vou pular aqui alguns trechos, mas recomendo para que a gente possa ler todo o item 15 depois, né, em casa. Há, porém, duas maneiras bem distintas de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Aí é aquela questão, né, do perdão do lábio, é aquele perdão da boca para fora, quando a gente fala assim, não, eu perdoo, mas só não quero mais ver aquela pessoa na minha frente. Mas será que perdoou? E aí tem o outro perdão, é o perdão do coração, que muitas vezes não é o perdão da palavra, não. É o perdão do ato. Às vezes a gente nem precisa falar, mas dentro do nosso coração, né, dos nossos próprios atos, vão mostrar que realmente houve o perdão verdadeiro. E Paulo continua assim, falando com a gente. Falando sobre o esquecimento das ofensas, né? O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Bom, aí a gente começa a compreender, né? Poxa, alguém me ofendeu, mas eu não estou conseguindo esquecer. Bom, tem uma diferença. Continuando assim. O rancor sempre é um sinal de baixeza
e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Como eu falei, uma coisa é alguém nos ofender e eu não esquecer. Outra coisa é eu não esquecer, mas lembrar daquela ofensa com sentimento de tristeza, de rancor. Aí eu não teria perdoado, né? Porque ainda guarda aquele sentimento por dentro. Agora, quando alguém vem a nos ofender, e eu falo desse esquecimento no seguinte sentido, né? Um dia, realmente, nós iremos conseguir, né, esquecer totalmente aquela ofensa, e um dia a gente nem vai ver aquilo como ofensa, né? Alguém vai vir a fazer algo, né, que possa gerar esse certo incômodo, mas a gente nem vai ver como ofensa. Digamos que nesse momento a gente não tem aquele sentimento de vingança, de rancor, de ódio, né? Não procurar devolver aquela ofensa. Isso é um progresso muito grande. E esse esquecimento até vem, como está falando aqui, vem no sentido de que, tá, eu perdoei, mas é necessário também a prudência, para que a gente, mesmo sabendo que o outro, né, é respeitar também o jeito como o outro é não procurar exigir, criar muita expectativa em relação ao outro, né, não procurar projetar de como aquela pessoa tem que ser, não, é ver como ela é, né? Às vezes a gente sabe que, bom, aquela pessoa tem uma determinada limitação, né? E se eu novamente abrir brechas para aquela pessoa, pode ser que venha a acontecer aquilo novamente. Então esse esquecimento bom, eu já sei como proceder com aquela pessoa. É agir a pessoa como ela é. Eu digo assim, não é guardar rancor, não. Mas a gente sabe, às vezes, se a gente abrir uma brecha muito grande, né, a gente vai acabar, né, se magoando. Se magoando por quê? Porque eu criei uma expectativa muito grande e aquela expectativa não foi correspondida. Mas a expectativa foi minha. O outro é daquela forma. A gente tem que procurar ver o outro do jeito que ele é. E para isso é necessário a fé, né? Para isso é necessário ter aquela fé viva. E essa fé viva a gente consegue enxergar com Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, no livro da vida, no capítulo 25, no item 12, ela conta, ela fala dessa necessidade, né? E ela utiliza até a palavra falando sobre demônios, né? Que foi a linguagem que foi falada da época, né? Mas fala quando a gente tem aquela fé viva dentro da gente, a gente não se deixa levar por esses demônios, por essas influências dos nossos pensamentos, influência do pensamento dos outros. Muito pelo contrário, a gente consegue manter o pensamento alinhado com as leis de Deus. E é isso que Teresa d'Ávila fazia, né, quando ela trazia aquela fé viva dentro do seu coração. E mesmo passando por tentações, ela conseguia se manter, né, com aquele pensamento equilibrado. E é esse equilíbrio que a gente tem que buscar para dentro de nossos corações. Porque se a gente achar que nós somos somente vítimas, a gente vai somente colocar a culpa no outro. Mas vamos pensar, a gente pode ter feito algo nessa encarnação, pode ter feito algo em encarnações passadas e que o outro ainda guardou esse registro. Então, muito antes, às vezes, de ser vítimas, nós fomos algozes. Não, se não foi nessa encarnação, pode ter sido em outras encarnações. Mas que, acima de tudo, temos que parar e pensar que Deus é soberanamente justo e bom e que existe uma causa justa para que aquilo esteja acontecendo. Aí sim, nós vamos conseguir passar, às vezes, por uma prova de uma ofensa, sabendo, se aquilo aconteceu, Deus é soberanamente justo e bom e vai me dar condições de poder superar aquela certa dificuldade que eu estou vivenciando naquele momento. Então, assim como Teresa d'Ávila, que temos a fé muito viva em Deus e ter a certeza que poderemos superar. E se ainda não conseguimos perdoar, vamos continuar pedindo a Deus, pedindo amparo, para que possa estar trabalhando aqui, dentro de nossos corações. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. O primeiro a ser beneficiado é a gente, como eu falei. Quando a gente perdoa, a gente se alinha novamente com a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei do perdão. E quando a gente não perdoa, a gente sofre. Então vamos pedir a Deus, né, que possa trabalhar esse sentimento dentro do nosso coração,
para que a gente possa perdoar o outro, assim como a gente também possa se perdoar. Bom, vamos então, chegando ao final do nosso estudo, realizar nossa prece final. Amado Mestre Jesus, nesse momento, agradecemos todo o amparo da espiritualidade que nos auxiliou a estudar o texto em torno do perdão das ofensas. Sabemos das nossas limitações e pedimos a Jesus que possa trabalhar esse sentimento dentro dos nossos corações, assim como trabalha em nossa mente, para que assim possamos de fato vivenciar uma vida melhor, uma vida em que, apesar das provas que iremos passar, tenhamos sempre a fé viva em Deus, para que assim possamos sair vitoriosos dessa encarnação. E em nome de Jesus, acima de tudo, em nome de Deus, nós estamos dando por encerrado esse conto do Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus.